Deus amado, aceita essa declaração de amor que nós fazemos ao Seu nome. Nós somos, Senhor, tão pequenos, falhos, carregamos nossos problemas, imperfeições. Não somos ninguém, Senhor. Com certeza até o louvor que oferecemos ao Senhor deve ser ofensivo. Contudo, o Senhor é tão maravilhoso que nos transforma e nos transporta e nos aceita. Ainda olha para nós como se fôssemos a coisa mais importante do mundo. Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui na sua casa. Obrigado, Senhor, pela companhia uns dos outros, porque sentimos o seu calor aqui. Mais uma vez nós queremos ouvir a sua voz e que nada nos impeça de ouvir o Senhor falar. O Senhor estende a sua mão por cada filho e filha, sobre cada filho e filha seus aqui, em nome de Jesus, amém. Eu fico assim emocionado quando eu vejo você chegando aqui na igreja e esse templo se enchendo, gente vindo de lugares diferentes. Eu sei de gente que vem aqui, toma 2 ônibus para chegar aqui, 3 ônibus, vai voltar para casa, vai chegar tarde em casa porque vai ter um caminho longo a percorrer. Que bom que você está aqui essa noite, que bom que você está conosco aqui. Eu costumo dizer assim, que essa minha igreja era tão alta, que tem espaço suficiente para ter um monte de anjos voando e batendo as asas aqui dentro. E que a gente sinta a presença dos anjos do Senhor aqui. Que eles se façam presentes e o Espírito dele toque o seu coração e a sua vida. Eu estou feliz porque domingo que vem já vai ter um monte de gente ganhando já o primeiro presente que nós queremos dar, não é? Porque já vão completar a 3ª noite. E como domingo que vem é a 3ª noite, você já vai trazer o seu cartão e domingo que vem você já vai ganhar o seu presente. Que maravilha, que bom. A gente está doido para dar um monte de presentes para vocês. Eu não posso ficar fazendo uma recapitulação dos temas anteriores, né? Por isso que a gente programou assim, de fazer uma coleção de 12 DVDs e dar para vocês que vão completar pelo menos 9 noites aqui. E aí você quiser relembrar, rever alguma coisa, você vai levar essa coleção junto com a Bíblia e mais o livro, né? Então você vai levar. E eu não vou poder fazer uma recapitulação da noite anterior, mas nós vamos começar já com o tema de hoje e vamos avançar naquilo que nós vamos conhecer através da maravilhosa palavra de Deus, essa palavra que emociona, que nos toca e que é profunda. Eu quero convidar você para nós iniciarmos meditando em algumas coisas. Lógico que vai ter um pouquinho relembrando daqui e dali, mas eu quero começar fazendo algumas perguntas juntamente com você. Vamos perguntar primeiro assim: se Deus é eterno, por que então eu e você somos o quê? Pergunta difícil eu fiz, né? Por isso que você não respondeu. É verdade ou não é? Foi muito difícil a pergunta? Nada, já estava escrito lá, né? Mas é só para a gente participar junto. Você e eu somos o quê? Ué, a Bíblia não diz que Deus criou o ser humano à imagem e semelhança dele? Então por que você e eu somos mortais? Tem mais coisa para perguntar ainda. Eu queria perguntar junto com você: se Deus é amor, por que no mundo tem tanta injustiça? Ou será que você nunca perguntou isso para você mesmo? Ou você nunca clamou, nunca olhou para o céu e diz assim: Deus, se existe um Deus, por que acontece tanta injustiça nesse mundo? Já fez essa pergunta ou não? Eu quero também levar você para pensar o seguinte. Vamos começar lembrando que Deus teve um sonho. O sonho na mente de Deus, o sonho no coração de Deus, um sonho de liberdade. Eu gosto de colocar a minha cabeça pensando quando Deus ainda não havia criado nada, ou quando Deus tinha criado o universo, porque a Bíblia ela dá algumas coisas, algumas mensagens importantes nas entrelinhas. Por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Isso é o que está escrito em Gênesis, no capítulo 1, no verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra.
desde quando Deus criou os céus e a terra, o universo todo, até o verso 2, quando Deus diz assim: e disse Deus, haja luz, quanto tempo se passou? A gente não sabe, mas pode ter se passado uma eternidade de anos, milhões e bilhões de anos. Deus criou a terra sem forma, vazia, o universo inteiro, e antes de Deus chegar aqui nessa terra e dizer haja luz, a gente não sabe quanto tempo se passou ali. São revelações nas entrelinhas da Bíblia e que estão aí para a gente analisar e estudar, comparar pedaço com pedaço. E quando Deus havia criado o universo inteiro, e Ele havia criado o planeta Terra ainda, todo, mas Ele não tinha vindo aqui ainda, Deus sonhou um sonho de liberdade, e Deus sonhou um sonho de liberdade para criaturas deles, filhos dele. Por exemplo, vou explicar melhor para vocês. Deus gostaria que houvesse outros seres que também sentissem o vento batendo no rosto, que sentissem como é gostoso tocar na água e ter o corpo mergulhado na água, como é gostoso ter o prazer de saborear uma comida gostosa. Deus imaginou e sonhou que houvesse outras criaturas, outros seres, criaturas dele. E às vezes uma pessoa pergunta assim, e ela diz: ué, mas da onde surgiu Deus? E a resposta é simples. A Bíblia não se preocupa em dizer da onde Deus surgiu. A Bíblia simplesmente diz assim: Deus não surgiu, Deus sempre existiu. E para a gente é muito difícil entender o sempre, porque nós não entendemos o que é sempre. O sempre é, Deus é eterno para frente e Deus é eterno também para trás. Não houve um tempo em que Deus não existiu. E a Bíblia não fica explicando essas coisas, porque imagine, num livro que Deus escreveu, como que o autor do livro vai dizer, vai tentar provar que ele existe? Se ele é o autor, ele não precisa provar que ele existe, porque Deus é o autor do livro, Deus é o autor da Bíblia. E a palavra de Deus diz assim: olha, dá uma olhada para as coisas do mundo, dá uma olhada para a natureza, dá uma olhada para as coisas que existem. Tudo que existe na natureza e o poder criador de Deus se manifestam na natureza, e existem evidências necessárias, suficientes para que as pessoas entendam como é Deus e quem é Deus. Deus diz: eu coloquei evidências suficientes na natureza. Quem não crê é indesculpável. Basta você olhar com atenção e se lançar nos braços de Deus. Mas Deus desejou, e quando Deus desejou criar outros seres, a imagem dele, que vivessem no mundo, que também aproveitassem, ele pensou em criar esses seres livres. Deus é onisciente. Isso quer dizer o quê? Deus já sabe o fim desde o princípio. Deus sabe de tudo. E aqui cabe uma outra pergunta. A pergunta é: se Deus já sabia que o planeta Terra ia se transformar no que se transformou, por que então Deus escolheu criar o mundo mesmo assim? Será que tem respostas para todas essas perguntas que nós estamos fazendo logo de cara? Será que tem? Você já se perguntou isso alguma vez? Levanta a mão. Eu me perguntei isso inúmeras e inúmeras vezes. Isso sempre passou pela minha cabeça. Aliás, durante algum tempo isso me perturbou, isso me tirou o sono. Durante algum tempo isso aí me tirou a paz. Mas Deus nunca desampara um filho dele. Basta a gente ter o coração com Deus, ligado nele, sinceramente buscar-lhe. Deus nunca vai deixar um filho sincero desamparado sem saber a verdade. E olhando para a palavra de Deus e nos aprofundando nela, nós vamos descobrindo a resposta para todas as nossas perguntas e inquietações, pelo menos para a grande maioria delas, para 99,9% delas. Deus correu o risco de criar o ser humano livre. Deus correu o risco. Uma vez eu estava nas minhas férias vendendo livros numa cidade do interior de São Paulo chamada Araraquara. Eu estava lá vendendo livros nas minhas férias. Isso aí, esse trabalho a gente chama de colportagem, não é? Eu era estudante, estava ganhando um dinheirinho lá. E eu todos os dias passava, tinha um colégio, tem ainda, grande, ele ocupa um quarteirão todo lá em Araraquara. O nome dele é Colégio Cristo Rei. E tem um muro enorme. E eu passava todo dia do lado do muro. E um dia eu percebi, descendo assim, eu percebi que logo no começo do muro tinha um risco. Eu gosto de olhar para pichações, o que as pessoas escrevem, né? Eu não apoio esse tipo de coisa, mas eu gosto de olhar.
ver a manifestação, o que as pessoas têm na cabeça, o que elas estão fazendo, a loucura que elas estão fazendo. Mas aquele muro estava muito sem graça, porque só tinha um risco nele. E era um quarteirão inteiro, e à medida que eu andava, eu olhava para o muro do outro lado da rua e tinha um risco nele, e o risco ia. Ele estava tão sem graça que eu até parei de olhar para aquele risco, porque alguém sujar um muro para fazer um risco. E quando chegou no final do quarteirão, eu ia atravessar a rua, olhei para um lado e olhei para o outro, e quando eu olhei para o outro para atravessar, eu vi o fim do muro, e ali, debaixo do fim do risco, estava escrito assim: corri o risco. Deus literalmente correu o risco de criar o mundo livre, porque Deus sabia que se Deus criasse o mundo livre, o ser humano livre, o ser humano teria capacidade para se rebelar contra Deus, se ele assim o quisesse. Mas Deus sonhou em criar livre, Deus sonhou e pensou: será que da liberdade pode surgir o amor? Uma das situações mais bonitas que eu vejo no relacionamento humano, principalmente entre um casal, é aquele momento especial, é o momento da conquista. Você sabe qual é o momento da conquista? É quando você começa a olhar para ela, e ela começa a olhar para você, e de repente, sem que ela perceba, você chega armado, tira o revólver, põe na cabeça dela assim: casa comigo ou eu te mato. E ela aceita na hora, e vocês são felizes. É ou não é? Qual mulher gostaria de ser conquistada assim? Conquista, sabe o que é? Conquista é a arte de você convencer uma pessoa livre a pertencer a você e somente a você por toda a vida. Uau, é bonito isso. Eu gosto disso. Eu acho muito bonito. Conquista é essa arte. E quando você faz o casamento, e o noivo e a noiva, outro dia eu estava fazer casamento é um negócio temerário, né? Porque tem muita separação, mas eu fui convidado para fazer uma boda de 25 anos, de um colega meu que é pastor também. E nessas bodas de 25 anos de casado que eles estavam completando, eu fiquei tão emocionado. Eu falei assim o que eu tinha que falar, minhas palavras, que ele tinha me pedido para fazer um sermonete, e eu fiz um sermonete. E quando chegou no final, o noivo virou para a noiva e ele disse assim: você é 25 vezes mais linda do que quando eu me casei com você. Eu amo você 25 vezes mais do que quando eu me casei com você 25 anos atrás. E eu quero viver com você toda a eternidade. Olha, estou arrepiado aqui, ó. Verdade, estou mesmo. Sabe por quê? É gente que está casada há 25 anos, não é gente que está casando agora. E ele disse aquilo para ela, que coisa maravilhosa. Alguém convence alguém de pertencer a ele. Deus desejou convencer o homem e conquistar o ser humano. Por isso Deus sonhou um sonho de liberdade para o ser humano. Seres criados à imagem e à semelhança de Deus. A imagem e a semelhança de Deus. Em cada época do mundo, Deus manifesta e revela a verdade para nós. Quantas verdades existem? Essa é uma grande questão que o mundo tem, não é? Porque hoje se diz assim: a verdade é relativa. Para você a verdade é uma, e para mim é outra. É ou não é? Dizem isso ou não dizem? A verdade é relativa. Como é que alguém pode dizer que tem a verdade? Isso é mesmo assim. Vou dizer para você, a verdade é relativa. Seu marido trai você com outra mulher, você fica sabendo e diz para ele: conta para mim a verdade. E ele diz: a verdade é relativa, cada um tem a sua, não é verdade? É assim que funciona ou não? Bom, a gente não quer que funcione assim no relacionamento nosso, mas com Deus a gente quer fazer assim. É verdade? É, Senhor. Olha, a verdade é relativa. Existem muitos caminhos e todos eles levam para Deus. Não é o que a gente fala? São muitos caminhos. Como é que muitos caminhos levam para Deus? O Senhor Jesus restringe isso. Ele diz assim: eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão
por mim. Não existem muitas verdades, a verdade é Jesus. A palavra de Deus é a verdade, porque ela manifesta Jesus, ela manifesta Deus e a vontade de Deus. Então para Deus só existe uma verdade, e Deus, o que Ele mais deseja é revelar para você e para mim qual é a verdade. Só que a verdade é muito abrangente. Como Deus vai manifestar a verdade para seres humanos como nós? Chega para uma criancinha de 2 anos e diz: filho, vou ensinar para você agora a calcular a raiz quadrada. Ele vai entender? Agora, a diferença da minha mente com a mente de uma criança, ela é infinitamente menor do que a diferença da minha mente com a mente de Deus. E eu quero entender todos os mistérios de Deus. Mas Deus deseja mais do que tudo revelar a sua verdade. Por isso, Deus revela a sua verdade para o ser humano durante a história do mundo, durante a existência do ser humano no planeta Terra. Deus revela aos poucos, e para cada tempo existe uma coisa que a gente vai chamar agora e vai apelidar de verdade presente. Verdade presente. Então, no início do mundo, quando Deus criou o mundo, quando Deus criou o ser humano livre, e quando o pecado ainda não tinha entrado no mundo, a verdade presente era: Jesus é... Vamos de novo? Jesus é Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Bíblia diz assim: aquele que, 1 João 4:8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A gente resume isso e a gente diz assim: Deus é amor. Não é o que você conhece? Já ouviu falar isso alguma vez? Deus é amor. A gente resume isso, mas o verso todo é: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Está lá em 1 João 4, verso 8. Só essa declaração, Deus é amor, já revela para você e para mim que Deus é mais de uma pessoa, porque o amor só é amor quando ele é compartilhado com alguém. Se não tem com quem compartilhar amor, não é amor, é egoísmo, está centrado em mim. E como antes de criar qualquer criatura, Deus poderia ser amor, se Ele fosse uma pessoa só. Deus são 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso nós vamos estudar lá para frente, não vou entrar nesse assunto agora. Deus é amor, e Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eles escolheram que Jesus seria o Deus Criador da terra. Por isso lá em João está escrito: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus foi o Verbo de Deus, o Deus Criador que criou o mundo. E antes do pecado aparecer no mundo, a verdade presente para aquela época era: Jesus é Deus e ele é... não tem ninguém aqui dentro, deixa eu ver. 1, 2, 3, por isso que está soando tão pouquinho assim. Tem umas 5 pessoas aqui dentro, não é? Jesus é Deus e ele é o quê? Amém. Deus é Criador, Jesus é o Criador. Mas isso foi antes do pecado entrar no mundo. Eu quero perguntar para você: o que é o pecado? O que é pecado? Pecado são 2 coisas, e nós vamos aprender hoje as 2 coisas que são o pecado. Pecado. A primeira delas, quero contar uma historinha para você. Você já ouviu falar da historinha do porquinho que queria ter um liquidificador? A fábula? Já não? Então eu vou contar para você essa história hoje. Presta atenção lá. Havia um porquinho muito bonitinho, gorduchinho. Ele tinha um sonho. O sonho dele era ter um liquidificador. Ele ficava pensando no liquidificador, e ele pensava: eu queria um liquidificador. Sabe por quê? É porque o liquidificador ele faz um barulho parecido com o meu barulho. E ele fica com aquela coisa chacoalhando ali dentro, parece a lavagem que eu como. Eu gostaria de ter um liquidificador. Um dia, a dona da casa chegou lá na chácarazinha onde ele morava, com um liquidificador bonito, novinho. Ele viu aquele liquidificador maravilhoso, e todos os dias, quando a dona saía, ele ficava olhando pela janela, e ele via aquele liquidificador e ficava pensando: como seria maravilhoso se eu fosse dono desse liquidificador. Ele desejava ter o liquidificador.
Mas como é que eu vou poder ter o liquidificador? Eu já sei. Um dia, quando a dona da casa saiu e foi dar uma volta e deixou a porta aberta, o porquinho foi para dentro de casa e foi bater um papo com o liquidificador. Seu liquidificador, disse o porquinho. Não liga não, nessa história o porco fala, tá? E o liquidificador também. Seu liquidificador, o senhor por acaso já sabe o que é uma árvore, por exemplo? O senhor já sentiu o vento tocando no senhor? O liquidificador disse, não. É lógico que não, porque essas coisas estão todas do lado de fora de casa. O senhor só fica aqui dentro de casa. Mas eu quero dizer para o senhor que existe um mundo maravilhoso lá fora. Lá fora tem vento, tem sol, tem árvore, tem outros animais tão bonitos quanto eu. Esse porquinho era muito orgulhoso. Eu quero dizer para o senhor, vamos fazer o seguinte, vamos comigo lá para fora, o senhor vai conhecer lá. O liquidificador olhou para o porquinho e disse assim, não posso. Sabe por quê? A minha patroa disse para mim que eu tenho que ficar aqui em cima da pia, porque eu tenho que estar com o meu pino ligado na tomada. Se eu não ficar com o pino ligado na tomada e desligar, eu não funciono. O porquinho foi preparado. Ele já tinha até os argumentos para dizer para o liquidificador. Ele olhou para o liquidificador e disse, isso é fácil de resolver. Dá uma olhadinha aqui. Eu tenho uma tomada ambulante. Você liga o seu pininho na minha tomada ambulante e nós vamos sair por aí conhecendo o mundo. E o porquinho convenceu o liquidificador. O liquidificador montou nas costas do porquinho, ligou a tomada no focinho do porco. E é por isso que até hoje nunca mais liquidificador falou. Porque focinho de porco. Isso você fala, né? Você já até conhecia a história, estou dizendo. Falar o fim da história. Você conseguiu entender a parábola que tem aqui dentro disso? Conseguiu entender? A história do Gênesis na história do porquinho? Como é que Satanás, utilizando a serpente, chegou perto de Adão e Eva e disse para eles, vocês acham que vocês vão morrer no dia em que vocês pecarem? De maneira alguma. Vocês não vão morrer, vocês vão continuar vivos. Só que vocês vão ser como Deus, vocês vão conhecer o bem e o mal. E o inimigo, ele é sujo, ele é ardiloso, ele mente, ele nunca vai apresentar o mal para você como o mal puro. Ele sempre vai misturar as coisas. Ele não vai dizer, você vai ser conhecedor do mal, porque eles já conheciam o bem. Mas ele tem que misturar, tem que pôr um pouco de coisa boa no meio. Vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Vão ser como Deus, iguais a Deus. Mentira. Acontece que ele convenceu os dois. E o que aconteceu foi o pecado. Eles se rebelaram contra Deus. E o que é pecado? Tem gente que diz assim, pecado não existe. A gente pode fazer tudo que a gente quiser. Pecado é uma palavra que a religião inventou para manipular a mente do homem. É isso mesmo? Eu vou dizer para você o que é pecado. Assim como o liquidificador não podia tirar o pino da tomada, porque ele não funcionava. Deus é fonte de vida. Quando o ser humano desligasse de Deus para ligar em Satanás, ele perderia a vida. Ele perderia a vida. Por isso, pecado é nada mais, nada menos. A primeira coisa, pecado é separação. Separação. Da onde eu tirei isso? Bom, eu não posso falar coisa e inventar para você. Eu tenho que mostrar na Bíblia da onde eu tirei isso. E a palavra de Deus diz o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, o rosto de Deus, de vós, para que ele não vos ouça. Pecado faz o quê? Separação. Pecado é separação. Pecado é morte, porque separar de Deus é a mesma coisa que morrer. Por isso, quem peca se separa de Deus e morre.
morre. Pecado é morte. Da onde eu tirei isso? Da palavra de Deus também, porque a palavra de Deus diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Deus está dizendo assim: o salário do pecado é a morte, mas Deus dá para você de volta a salvação de graça, não custa nada. Ou seja, o ser humano tinha agora que conhecer, saber a maneira de se salvar. Por isso Deus correu atrás do ser humano. Aliás, eu li um teólogo outro dia, ele diz essa mesma coisa. Ele diz assim: no relacionamento entre Deus e o homem e Deus, depois do pecado, as coisas mudaram. Deus se encontrava com o homem todo dia. Agora o homem não vinha mais ao encontro de Deus. E no relacionamento entre Deus e o homem, Deus exerce uma função e o homem também. A função do homem, correr de Deus. A função de Deus, correr atrás do homem. E Deus vive correndo atrás do ser humano. Não é isso que acontece com você? Deus chega em você, você vive a sua vida, não tem tempo para Deus, você nem lembra que Deus existe, mas você reclama dele quando as coisas não acontecem do jeito que você queria. Você gostaria de ter fé, mas você também não gasta tempo com Deus. Como é que você vai ter fé em alguém que você não conhece? Então um dia morre alguém da família, e você vai para o funeral, e você começa a fazer as perguntas existenciais: Senhor, será que é só isso? Será que a vida é só isso? Se resume a isso? Não tem mais nada depois da morte? E aí você fica se perguntando essas coisas, e Deus toca no seu coração, porque Deus aproveita momentos de tristeza, de fragilidade para tocar em você. Porque quando está tudo bom, você esquece de Deus. Então quando acontece alguma coisa, Deus aproveita e chega perto de você. Você diz: não, eu tenho que conhecer Deus melhor, eu tenho que me aproximar. E você tem alguns momentos de sobriedade, de lucidez, e daí quando passa uma semana, duas, passou o sofrimento, você esquece de Deus de novo, e aí o tempo passa, você foge de Deus, e Deus vive correndo atrás de você, vive correndo atrás de você. Deus procurou Adão, procurou o ser humano e disse: Adão, você devia morrer, mas você está vivo. Por que, Adão? Porque eu dei para você uma solução. Existe uma solução. Antes eu não tinha revelado ainda para você toda a verdade. Agora eu tinha revelado uma parte da verdade. Eu vou revelar mais uma parte agora da verdade sobre Deus e sobre quem é Deus. Satanás anda me acusando de que minha lei não pode ser seguida. É uma lei muito difícil. Ele fica dizendo isso para todo o universo. Ele convenceu 1/3 dos anjos do céu com essa história. E ele convenceu você também. Mas Adão, eu quero dizer para você, eu tenho a solução para você. Adão, lembra que eu disse semana passada: pega aquele cordeirinho, pega aquele pedaço de pau pontiagudo. E Adão estava sentindo algumas coisas que ele não tinha sentido antes. Pega o pedaço de pau, enfia no pescoço do cordeiro. E Adão, trêmulo, enfiou o pedaço de pau no pescoço do cordeiro e jorrou sangue. E conforme o sangue jorrou, Adão viu o cordeirinho morrendo, e o cordeiro expirou. E Adão, sujo de sangue, suor e lágrimas, disse: Deus, eu matei o meu amigo cordeiro. E Deus disse: não, Adão, você matou a mim, porque eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vou morrer por você um dia, Adão. Você está entendendo? Eu, Deus, vou deixar o céu, vou me transformar num ser humano. Eu que criei você e que sou responsável por você, eu vou morrer por você. Por isso, naquele momento onde passou a existir uma crise universal, onde a morte entrou no mundo perfeito, para o momento de crise universal, Deus age, e Deus tem um reavivamento. O homem estava morto, mas Deus trouxe o homem da morte para a vida, através do Cordeiro. Em momentos de crise universal, Deus sempre age, Deus intervém na história do mundo, e Deus provoca um reavivamento. Reavivamento é fazer viver de novo aquilo que estava morto. E agora Deus deu para o homem uma chance de sobrevida. Deus disse: você agora vai viver no mundo 50, 60, 100 anos. Você vai ter esse tempo para conhecer a minha verdade, a única que existe. Você vai ter esse tempo para me conhecer. E quando você me conhecer, você vai ter que fazer uma decisão na sua vida: ou por mim,
ou contra mim, porque quem não é por mim é contra mim, quem não é por nós é contra nós, quem comigo não ajunta, espalha. E Adão, eu estou contando isso para você, você vai ter que fazer uma decisão na sua vida, a quem você pertence. E Deus revelou agora, porque a verdade de Deus é progressiva, Deus revelou uma outra parte da história, e isso agora era a verdade presente para aquele momento. Deus não tinha revelado antes do pecado que teria uma saída, agora Deus revelou. Por isso a verdade presente para quando o pecado entrou no mundo, qual era? Jesus antes era criador, agora Jesus é Salvador, Ele é Cordeiro. Presta atenção num negócio que eu vou te dizer. Você já ouviu alguém dizer para você assim: no Antigo Testamento o povo era salvo pelas obras da lei, mas no Novo Testamento as pessoas são salvas pela graça? Já ouviu alguém dizer isso aí? Já ouviu ou não? No Antigo Testamento era salvo pelas obras da lei, mas no Novo Testamento é salvo pela graça. E eu vou dizer para você, isso não é bíblico. E eu vou dizer para você por que não é bíblico. Porque não existiu um momento na história desse mundo onde o ser humano foi salvo por obras da lei, porque guardou a lei, porque guardou o mandamento, porque obedeceu. Não teve nenhum momento. No Antigo Testamento também o homem era salvo pela graça. E eu vou revelar para você um negócio que a Bíblia revela. O Cordeiro no Antigo Testamento, ele era o Evangelho do Antigo Testamento. O Cordeiro, cada vez que Adão pecasse e que ele matasse um cordeiro e tirasse a vida de um cordeiro, que ia representar a vinda de Jesus, o Deus feito homem vindo nessa terra, ele ia ter que pensar, ele ia ter que sentir a verdade de Deus que entra no coração e na alma da gente. E a verdade de Deus é: a salvação você consegue através da morte de Jesus. O Cordeiro apontava para Cristo. O Cordeiro dizia: você vai ser salvo, Adão, se você aceitar o sacrifício de Deus no seu lugar. Por isso não adianta guardar a lei, não adianta pensar que no Antigo Testamento era salvo pela lei. Aliás, isso é o que distingue o cristianismo de outra qualquer religião. Você já leu algum livro de autoajuda? Ele diz assim: olha para você mesmo, conhece-te a ti mesmo, e você vai encontrar o Deus que existe dentro de você. Tem força dentro de você, você pode, faz. A palavra de Deus diz: a salvação não está dentro de você, ela está do lado de fora. Ela é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não encontra a salvação dentro de você, a ajuda está do lado de fora. Aceita essa salvação que vem do lado de fora para dentro. De novo, o homem se afasta de Deus na história do mundo. E sabe, lá na Bíblia você vai ler a história de Sodoma e Gomorra, vai ver a história do dilúvio, e você vai ver que o homem se afastou tanto de Deus, que em alguns momentos da história Deus quis encontrar o homem, encontrou um homem justo, Noé, o único homem justo, um homem só que adorava a Deus. Incrível, Noé saiu da arca, a primeira coisa que ele fez, construiu um altar, matou ali um cordeiro, para lembrar que Deus ia mandar o seu filho, e que Deus iria morrer no lugar do ser humano. Deus de novo corre atrás de Moisés agora e diz: Moisés, eu estou com saudade do ser humano, eu estou com saudade de vocês. Sabe, Moisés, antes eu encontrava Adão face a face, mas agora eu não vejo mais Adão face a face, eu só vejo o ser humano se separando de mim. Por isso, Moisés, faz uma coisa para mim. E Deus chamou Moisés, e o que está lá em Êxodo 25:8, Deus diz: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Deus manda Moisés fazer um santuário para Deus habitar no meio do povo. No meio do povo. Sabe, quando você começar a entender a verdade maravilhosa do santuário, o que Deus revela da sua verdade, Deus estava querendo se revelar mais para o ser humano. O cordeiro já era insuficiente. Deus queria ampliar o conhecimento do ser humano sobre o amor de Deus, sobre como Deus nos alcança e como Ele está disponível para nós.
Você consegue acreditar que Deus é assim tão maravilhoso? Não existe um ser humano que não sinta necessidade de adorar algo, alguém. Não existe. E é por isso que a gente sempre concentra a nossa adoração em alguma coisa. Essa é a falta de Deus dentro de nós. Você pode decidir tudo o que você quiser decidir na sua vida, pode cuspir na cara de Deus, mas você sempre vai viver com esse sentimento de que você deveria, quem sabe, talvez até procurar Deus, pelo menos isso. Você pode viver a vida que você quiser, mas sempre Deus vai tocando a sua alma e vai dizer: por favor, olha para mim, por favor, venha ao meu encontro, ouve a minha voz, eu quero te encontrar, por favor. Deus vai estar sempre correndo atrás de você. E eu vou revelar um negócio para você aqui hoje, sobre essa igreja e o pastor dela, que sou eu mesmo. Essa igreja armou uma arapuca para você, que está visitando a gente aqui. Verdade. Nós armamos tudo isso aqui. Nós planejamos tudo isso aqui para convidar você. A gente orou por você. Já faz um tempo a gente está orando por você, sem saber quem é você. A gente tem dobrado os joelhos no chão, pela sua vida, pela sua família, para que Deus pudesse encontrar pessoas a quem Ele ama, e que andam por aí perguntando de Deus, e que sentem necessidade de Deus, mas que não conseguem acreditar em Deus. A gente não conhecia o seu rosto. Teve um sábado aqui atrás que eu convidei minha igreja e disse assim: vamos trabalhar pelas pessoas? Vamos amar as pessoas? E a gente começou a orar. E a gente armou essa grande arapuca para você cair nela. Para que Deus pudesse chegar pertinho de você. Para que de alguma maneira, quem sabe, você pudesse ser atraído por música, e você chegasse aqui. E eu vou dizer para você, sábado passado, ontem, a gente fez uma festa aqui, por sua causa. Uma festa. Tão felizes nós estamos, a gente está vibrando por você. Deus diz: faz um santuário aí para mim, Moisés, e eu vou habitar no meio do meu povo. Que Deus maravilhoso é esse? Você acha que seria bom se de repente Deus dissesse: pega um lugar aí em Curitiba, faz para mim lá um santuário, eu vou habitar nesse santuário, e as pessoas chegassem ali para ver a luz da presença de Deus? Não tem bocal de luz elétrica, não tem nada de combustível, mas depois que eles fecham todas as 4 paredes e não tem entrada nem porta, mas tem uma janelinha, e daquela janela emana pelas frestas uma luz tremenda, que é a luz da presença de Deus. E todo mundo em Curitiba soubesse: Deus pediu para fazer um lugar para ele morar, e a presença de Deus está nesse lugar aí. Você gostaria que a gente soubesse que em Curitiba tem um lugar que é a habitação de Deus? Sim ou não? Sim. Certeza? A presença de Deus incomoda a gente. Você nunca pensou nisso, não? Vou te dizer um negócio: a santidade dos outros incomoda a gente. É verdade ou não é? Eu estou cansado de ver jovem que encontra Jesus, aceita Jesus de coração e de alma, e quando ele chega em casa, o pai e a mãe dizem assim: ficou maluco, está doido, fizeram lavagem cerebral nesse moleque, e o moleque quer dedicar a vida para Jesus, e os pais estão preocupados com ele, porque quando alguém decide se santificar, se dedicar para Deus, os parentes ficam preocupados, que acham que está maluco, sabe? Nessa época, quando Deus estava presente, tinha regras para se aproximar de Deus. Deus tão tremendo, tão grande, Deus tão maravilhoso. E sabe, talvez a presença de Deus incomode a gente. O santuário servia para 3 coisas. Eram 3 funções do santuário. Estava ali assim: primeiro, o santuário servia para Deus habitar. Foi o que Deus pediu: faz um santuário e eu vou habitar no meio do povo. Mas o santuário que Moisés construiu, ele servia para uma outra coisa também. Sabe para que ele servia?
para separar Deus do ser humano. Opa, dá para entender isso ou não? Era para Deus habitar, mas era para separar. Sabe por quê? Porque Deus é tão maravilhoso e tão grandioso. Quando Deus aparecia para o ser humano, Deus tinha que dizer assim: não temas. Quando Deus apareceu lá no cume do monte Sinai, e o cume do monte fumegou, e o povo ficou com tanto medo, que o povo diz: Moisés, vai você falar com Deus, por favor, não deixa Deus aparecer para a gente. No Antigo Testamento, 2 homens tentaram tocar na arca que ficava dentro do santuário, e eles morreram fulminados. Tão grande era a glória da presença de Deus, não dava para chegar perto de Deus assim. No Novo Testamento, quando Jesus veio ao mundo, quem tocou na roupa de Jesus era curado. Deus era um no Antigo Testamento e outro no Novo. O santuário servia para separar a presença de Deus do povo. Tão grande era a glória da presença de Deus. O santuário servia para outra coisa também. O santuário servia para ensinar. Deus queria revelar-se, Deus queria se revelar para o povo mais, Deus queria revelar mais da sua verdade, de quem é Deus, e Ele queria que você e eu, e que as pessoas daquela época soubessem como Deus é amor. Nós vamos, atenção, porque nós vamos conhecer o santuário agora. Fica olhando para essa tela. Lá no santuário tinha um pátio, nesse pátio tinha 2 móveis. Agora presta atenção. No santuário tinha 2 móveis. Está vendo os móveis aí? O primeiro deles é esse que tem fogo em cima. Esse é o altar do sacrifício. Agora Deus instituiu um altar para que o cordeiro fosse levado ali. O altar ficava do lado de fora do santuário. O pecador deveria levar o cordeiro ali, e ele ia matar o cordeiro naquele lugar. O altar, ele significava o perdão que Deus oferecia para o ser humano, mas ele significava uma outra coisa. Era perdão em 2 níveis. Era perdão meu com Deus, Deus me perdoando, e era perdão em outro nível também. Não é bom a gente se sentir perdoado por Deus? É ou não é? É ou não é? Você se sente perdoado por Deus? É difícil se sentir perdoado por Deus, não é? É muito difícil. Eu estava num ginásio grande, pregando. Na saída, vieram me procurar e disseram: pastor, vai conversar com uma mulher, ela está chorando muito, ela quer falar com o Senhor. E eu fui ver uma senhora loira, de uns 40 anos de idade. Ela chorava muito. Ela disse: pastor, eu cresci na igreja, eu conheci Jesus. Mas pastor, eu na minha adolescência, eu quis conhecer o que tem do lado de fora. Eu me encantei com as luzes e com tudo que tinha lá do lado de fora. E eu saí. Eu arrumei um namorado, engravidei dele. Eu não casei com ele, mas eu tive o bebê. E ele me abandonou. Mas eu decidi criar meu filho. Depois eu arrumei um outro namorado. Eu engravidei do outro namorado também. Eu também não casei com ele. Mas eu gostei muito de sexo. E eu comecei a fazer sexo com todo mundo que eu queria. E aos poucos, pastor, eu me prostituí. Me prostituí mesmo. E ela olhou para mim e disse assim: pastor, eu me transformei no pior tipo de prostituta que existe. Porque eu fazia sexo por prazer. E eu me vendia por prazer. Só que o tempo foi passando. Eu via os meus filhinhos crescendo. Eu via o mundo engolindo os meus filhos, porque o mundo engole os filhos da gente. E aí eu pensava, Deus tocava no meu coração, e eu pensava: meu Deus, eu estou vivendo longe de Deus e estou criando os meus filhos longe de Deus. Para onde vão os meus filhos? E o tempo passou, pastor. Passou tanto que no ano passado meu filho mais velho fez 18 anos. E eu criei meus 2 filhos longe de Deus. Um bom rapaz, um bom menino, pelo menos é o que eu achava, até julho do ano passado, quando o meu filho, que traficava drogas, ele estava na casa de um outro traficante, e a polícia chegou. E a polícia
alguém avisou os dois que a polícia estava chegando. Os dois entraram no carro e eles fugiram da polícia. Mas a polícia os perseguiu, e antes que eles conseguissem dizer alguma coisa, eles foram mortos, fulminados. Hoje, pastor, o senhor pregou e chamou a gente para aceitar Jesus. Eu senti Jesus me chamando, pastor, e eu fui para frente. Mas eu quero dizer para o senhor, cada passo que eu dava na direção do altar, a minha consciência me esmagava e tinha uma voz que me dizia assim: sua egoísta, passou a vida inteira longe de Jesus, vivendo a vida que você quis, do jeito que você quis, por causa dos seus prazeres, porque você sempre se achou escrava dos seus prazeres, e agora que o seu filho está morto e que você criou ele longe de Jesus, agora você vem para Jesus sozinha, vai viver a eternidade sozinha, sem seu filho. É duro a gente se sentir perdoado, não é verdade? Vai ter sempre uma voz dizendo para você: foi longe demais. Vai ter sempre uma coisa dizendo para você: para os outros tem solução, para você não. O cordeiro, o altar de sacrifício no santuário, significava perdão, perdão. Eu disse para aquela mulher o que eu tinha dito para uma outra há um tempo atrás. Eu disse: filha, os dois ladrões na cruz, o ladrão do lado de Jesus escancara a porta da graça do céu. Imagina um homem que não tinha tempo para descer da cruz e dizer: agora eu sou cristão, vou provar para você. Ele não guardou mandamentos, pelo contrário, ele gastou a vida dele inteira praticando a desgraça na vida dos outros. Ele era um ladrão crucificado do lado de Jesus. Ele merecia ser crucificado, Jesus não. Ele não teve tempo de descer da cruz para provar que ele era um bom homem e tinha se convertido. Ele teve tempo só para olhar para a cruz do centro e dizer: Jesus, lembra de mim quando o Senhor entrar no seu reino. E de lá da cruz do centro, Jesus olhou para ele e disse: em verdade eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Como é que eu posso dizer que o seu filho vai estar perdido? Quando um homem daquele escancarou a porta da graça. Essa é a grande notícia. Não existe caso perdido para Jesus. Não existe quem foi longe demais para Jesus. Não existe quem tem a vida complicada demais para Jesus. Não existe quem está vivendo consequências terríveis demais para Jesus. Não existe gente doente demais para que Jesus não possa curar. Não existe pecador demais que Jesus não possa perdoar. Não existe nada demais que Jesus não. O Senhor Jesus é o Todo-Poderoso, o Deus Criador. Mas aquele altar do sacrifício, ele significava perdão entre Deus e o homem, e perdão entre o homem e o homem também. Por que é tão difícil perdoar o próximo? Por quê? Por que lá na Irlanda do Norte eles ainda estão guerreando até hoje por conta das atrocidades que o Oliver Cromwell cometeu no século 17? Até hoje eles estão brigando. Por que lá na África, em Ruanda, os Tutus e os Tutsis andam guerreando até hoje? E eu vou dizer, e o assunto é tão complicado que ninguém nem sabe por que eles estão brigando ainda até hoje. Por que lá no Oriente Médio, aquela luta racial e religiosa tão grande? Por que é tão difícil você perdoar o seu irmão, você perdoar o seu pai, você perdoar sua mãe, você perdoar o seu marido? Por que é tão difícil perdoar o seu amigo que um dia traiu você? Sabe por que é tão difícil perdoar? Porque nós não olhamos para o céu. Nós gostamos de ser perdoados, mas não queremos perdoar. E o Senhor Deus diz assim, os discípulos disseram: Jesus, ensina a gente a orar. E ele disse: tá bom, ora, Pai Nosso. E lá no meio diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É muito difícil perdoar, porque perdão, na verdade, é uma perda grande. É isso que a palavra diz, perdão, uma perda grande. A gente perde. Quando você perdoa, você tem que perder. Você tem que dizer: tá bom, você deve para mim, eu perco, eu perdoo, eu perco bastante, uma perda grande. Eu te dou o meu perdão, eu perco.
Quando você não perdoa alguém, você prejudica muito alguém. E o alguém que você prejudica é você mesmo. Como você prejudica você mesmo? Você guarda rancor, mágoa, angústia no coração. E não tem como um ser humano ser feliz com mágoa, com rancor e com angústia dentro do coração. Contudo, lá dentro do santuário tinha um outro móvel. Essa era a pia. Essa pia, ela representava pureza. Pureza. Nessa pia, o sacerdote se purificava antes de entrar no santuário. Ela estava no pátio, do lado de fora, você está vendo aí. Mas nela, o sacerdote se purificava. E Deus está querendo dizer para você e para mim: filho, você está entrando para conhecer o meu santuário, não está? Então eu quero dizer para você, primeiro, saiba que eu perdoo você. Você é meu, eu comprei você com o preço do meu sangue, e nada pode tirar você das minhas mãos. Se você quiser, é só você querer, se entrega para mim e eu tomo conta da sua vida, eu te ajudo, eu te esforço, mas perdoa o seu próximo também. E ele está dizendo: seja puro. Eu preciso de seres humanos puros, puros. Você é puro? É? Ser humano puro está em falta hoje em dia, não está? Por que será que falta pureza no universo? Por que será? Por que falta ser humano puro hoje? E Satanás, ele é tão sabido que ele vai nas pessoas mais puras do mundo. Quem são? As crianças. No Brasil, a cada 24 horas, 3 crianças são feridas por arma de fogo. No Brasil, a cada 24 horas, 40 jovens morrem por arma de fogo. No Brasil, por dia, 360 menores sofrem maus tratos. No Brasil, a cada 24 horas, 100 menores morrem por abuso ou por negligência. No Brasil, 35 adolescentes cometem suicídio. No Brasil, 6 adolescentes cometem homicídio a cada 4 horas. No Brasil, a cada 24 horas, 50 adolescentes são presos com droga na escola. São dados terríveis. É verdade ou não é? No Brasil, 8.220 jovens abandonam a escola a cada dia. No Brasil, 850 crianças nascem de mães adolescentes por dia. Como é que a criança começa a perder a sua inocência? 4 horas de televisão por dia da parte das suas crianças. Quanto tempo de TV assiste sua criança por dia? 4 horas por dia vai fazer com que em um ano ela tenha visto 10.000 horas de violência. 10.000 horas de violência. Você já ouviu falar em mensagens subliminares? Já ouviu falar nisso? Já ou não? Na nossa mente você tem o consciente e o inconsciente. O consciente é aquilo que faz com que a gente se comunique, esteja acordado, consciente das coisas que acontecem. O inconsciente, ele é um arquivo onde muitas mensagens, onde tudo que nós vemos é guardado. A nossa mente tem uma capacidade de fixação e de memorização incrível. Muitas vezes o consciente não consegue ir lá no arquivo e acessar todas as informações. O consciente não consegue ir lá no inconsciente e buscar as informações. Mas o inconsciente está lá, ele guarda tudo. Por isso, existem alguns meios de fazer com que coisas sejam guardadas na nossa cabeça, no nosso inconsciente, sem passar pelo filtro do consciente. O consciente é um filtro. E os meios de comunicação já sabem isso. Por exemplo, no filme Matrix, nós temos lá um tipo de propaganda que custa mais caro do que a propaganda normal. Bem mais caro. Porque ela ativa o seu inconsciente. Você não vê o que está acontecendo. Existe uma propaganda nessa cena do Matrix. E eu queria que você prestasse atenção. Propaganda do que é?
Conseguiu ver? Do que é? Você veja, essa é consciente, essa você viu, mas tem uma que você não viu e que está lá. Essa custa mais barata, a mais cara é a que você não viu. Eu vou passar ela em câmera lenta e presta atenção para ver se você vê. No canto direito embaixo, a propaganda de uma impressora HP, Hewlett Packard. Presta atenção. Tá vendo lá? De novo. Essa você não viu antes, não é? Olha agora a cena normal para ver se você enxerga de novo. Tá repetindo ela normal. Dá para perceber? Custa mais caro essa propaganda. Você não percebe. E aquilo, um dia você entra numa loja e diz: vou comprar uma impressora. Eu quero uma moderna, rápida. O filme está associado com modernidade, né? Aí você pensa: HP é melhor. Ué, quem disse para você que é melhor? Você nem sabe quem disse. Está registrado no inconsciente, né? Mas presta atenção. Por exemplo, nós temos aqui o filmezinho da Pequena Sereia. A Disney, ela é craque em usar mensagens subliminares. Se você der uma olhada, nós separamos aquele cartaz, aquela cena, a parte de cima. E eu vou passar bem rápido, porque o que tem ali é um órgão sexual masculino muito indecente. Se você não viu, perdeu. Não vou deixar ali para você contemplar. Presta atenção nisso agora. Aos 28 minutos do filmezinho, aquele filme é uma doçura, o Bernardo e Bianca, não é? Dois ratinhos fugindo, de repente eles pegam um voo com um albatroz e eles dão um rasante no meio da cidade. Aos 28 minutos do filme Bernardo e Bianca da Disney, foi inserida uma cena em apenas 2 dos 110 mil frames que o filme tem. Frames são partezinhas bem pequenininhas do filme. Tem 2 cenas só. Vê se você consegue dar uma enxergada ali. Tem uma janela, uma mulher sem roupa. Nós colocamos uma tarja, mas ela está com os seios de fora. Vou aproximar um pouquinho mais para você enxergar. Vê se você consegue ver. Ela aparece de novo. São 2 frames. Esse é um frame. Tem o outro frame também. Está aí. Agora está numa outra posição ali embaixo. Chegando um pouquinho mais perto. Você consegue enxergar? Agora veja. Estou inventando isso? Presta atenção no que diz isso aqui. Folha de São Paulo, de 15 de janeiro de 99. Pela primeira vez na história da companhia, a Disney admite ter encontrado mensagens subliminares num de seus filmes de animação. Olha mais, essa é a revista Time, que diz, de 10 de janeiro de 99. Comunicado oficial emitido pela Disney confirma o uso de mensagens subliminares no filme Bernardo e Bianca. Olha só o que diz a revista Veja, mais ou menos na mesma época. O prejuízo da Disney com o recolhimento de quase 4 milhões de fitas nos Estados Unidos chegou a 78 milhões de dólares. Eles tiveram que recolher as fitas porque o desenho é destinado à criança. Dá uma olhada nessa cena do filme Rei Leão. Você consegue enxergar aquela fumacinha, alguma coisa escrita lá em cima? Não? Consegue enxergar? Tem um S, um E e um X. Deixa eu marcar ali para você enxergar melhor. Olha o que tem lá. Está escrito sex. Isso é sexo em inglês, logicamente, né? Bem claro. Dá uma olhadinha agora na Cinderela. A Cinderela é um filme tão bonitinho, tão inocente, né? Essa mensagem, ela é uma mensagem subliminar diferente. Eu mesmo assisti esse filme com os meus filhos quando eram pequenos, um monte de vezes, e eu nunca tinha percebido isso. Mas olha só essas cenas que a gente picotou e colocou juntas. Ouve isso, presta atenção. Não se esqueça de falar do gato. Olha, você já viu um gato? Gato? Gato. Lúcifer, é isso. Mal, sabido, traiçoeiro, malvado. Baita, desse tamanho. Lúcifer. Lúcifer, Lúcifer é o nome do gato. Vem aqui, vamos.
Sua Alteza não gosta de levantar cedo. Por mim, claro que não seria o primeiro a comer. Mas são ordens. Vamos. Lúcifer, é isso, Lúcifer? Lúcifer, é isso? Tá, pega o Lúcifer e... Olha! Não, Tata, não! Escuta aqui. Lúcifer é um pedaço. Lúcifer é mau. Estava sonhando. Com Lúcifer? Você o pegou? Que feio! Isso é a madrasta solvente. Conhece as ordens. Então, se não quiser dormir lá fora, trate de não sonhar mais com ele. Sabe como? Gostando de gatos? Falo sério. Lúcifer tem seu lado bom. Às vezes é... Bem, nem sempre ele é. Ora, não pode ser tão mal assim. Lúcifer tem seu lado bom. Ora, não pode ser tão mal assim. Tem uma outra cena que a gente não colocou aí, mas ela desce as escadarias chamando: Lúcifer, Lúcifer, venha cá, menino. Venha, Lúcifer. Onde está você? O que é que você acha? Será que tem algum tipo de mensagem aí? Bom, tem uma infinidade de outras mensagens. Tem alguém querendo arrancar a pureza das nossas crianças. E não é ser humano, mas é alguém que se deixa usar por ele. Olha o que a palavra de Deus diz. Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração. Mas como é que você pode acreditar num Deus criador se desde criancinha a sua mente foi minada? Se desde pequeno a gente vai se conformando tanto com as coisas desse mundo, e a gente vai olhando, é tudo tão normal, que a gente não consegue entender as coisas de Deus, e no momento você diz assim: eu não consigo ter fé, porque o seu ouvido está cheio de porcaria e de lixo, os seus olhos estão cheios de lixo, e o seu coração vai sendo um depósito de lixo. Você come o que não presta, você gosta do que não presta. E eu queria fazer para você de novo a pergunta: o que é pecado? O que é pecado? Eu comecei dizendo, pecado é separação e tal, ele me separa de Deus, mas eu queria te mostrar a segunda coisa. Presta atenção, 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. Ou seja, toda vez que eu transgrido a lei, eu estou cometendo um pecado. Isso é pecado. Mas tem alguém querendo convencer você de que não existe lei, e que portanto nada é pecado. E se não existe lei, eu posso roubar, eu posso matar, eu posso adulterar. É verdade ou não é? Pecado é quebra da lei. Mas pecado, além de quebra da lei, é o que também? É o que mais? Separação. Separação. Agora presta atenção, porque essa separação é uma separação ampla. A Bíblia nos diz que o pecado fez separação, por exemplo, entre o homem e a natureza. Por isso nós sofremos com os problemas da natureza. Quando o homem pecou, ele disse: Senhor, eu não quero mais o Senhor, eu quero Satanás, eu quero Lúcifer como o meu guia, o meu Senhor. E Lúcifer fez as obras dele aqui na terra. Então o pecado separou o homem da natureza. Olha o que Deus disse para Adão, lá em Gênesis 3. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses,
Maldita é a terra por tua causa. Olha o que vai acontecer na terra. Deus diz: em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás da erva do campo. É isso que vai acontecer. Você vai penar, vai ter espinhos também, além de ter flores. Mas também a palavra de Deus diz que o pecado fez separação não só entre o homem e a natureza. O pecado fez separação entre o homem e o homem. Eu não estou falando assim, separação sua do seu marido, separação sua dos seus pais, dos seus amigos. Não é isso que eu estou falando mais. Eu estou falando uma outra coisa agora. Eu estou falando de uma separação que existe dentro de você. Tem uma separação dentro de você, uma luta dentro de você. Ou não tem? Não tem um lado que vive dizendo para você: isso é certo. É por isso que a gente faz tanta promessa no início do ano. E a gente diz: esse ano eu vou emagrecer. É ou não é? E as dietas ganham força no mês de janeiro. Tem um monte de gente que diz assim: esse ano eu vou ler a Bíblia toda. E o livro mais lido da Bíblia é o Gênesis. O povo começa a ler o Gênesis, depois para por ali mesmo, né? Faz o seguinte: no próximo ano você começa no Êxodo. Pelo menos em 66 anos você vai ler os 66 livros da Bíblia. É ou não é? A gente faz promessa, é uma coisa assim: eu sei o que é bom para mim, mas eu não consigo fazer o que é bom para mim. Eu só faço o que não presta. Eu sei o que eu deveria fazer, mas eu não consigo fazer. Olha o que a palavra de Deus fala. Paulo, ele traduz isso quando ele diz: pois não faço o bem que eu quero, mas justamente o mal que eu não quero fazer. É isso que eu faço. Paulo traduz isso aí, ele diz: como eu sou infeliz, quem me livrará desse meu corpo que me carrega para a morte? Porque eu gostaria de fazer o que é o certo, mas eu só faço o que é errado. A minha tia adotou há muitos anos atrás, quando eu era jovenzinho, uma menina. E essa menina veio para a casa da minha tia. Ela tinha um temperamento terrível. Ela tinha um temperamento terrível, indomável. E eu sempre gostei muito dela. E ela também de mim. Só que esse gostar dela de mim assim era um negócio tremendo, porque ela judiava de mim. Mas eu tinha uns 18, ela devia ter uns 5 de idade. Mas um dia ela aprontou uma arte tão terrível, tão terrível, tão terrível. Uma malcriação. E eu estava sozinho com ela em casa. E eu fui e a coloquei de castigo no quarto. E fechei a porta. Falei para ela: você vai ficar aí e tal. E ela esmurrava a porta, ela gritava e tudo. E o tempo passou. E depois eu voltei para conversar com ela. Sentei do lado dela. E eu disse: fiz um sermão para ela. Eu já estava me preparando para ser pastor. E eu fiz um apelo para ela. E eu disse: você é tão maravilhosa. Deus quer fazer de você uma pessoa maravilhosa. E aqueles olhinhos de 5 anos de idade, cheios de lágrimas, olharam para mim. E ela disse assim: eu não consigo. Eu sei o que é certo, mas eu não consigo fazer o que é certo. Chorando. Anteontem ela ligou para mim, para falar comigo. Ela tem 2 filhinhos agora. E ela no telefone, fazia muito tempo que a gente não se falava. Alô? Eu disse: alô? Não consegui reconhecer a voz. Ela disse: adivinha quem está falando? Não estou adivinhando. É alguém de quem você gosta muito, sua prima preferida. Ah! E eu disse o nome dela. Reconheci a vozinha dela. Eu não consigo fazer o que é certo. Separação entre homem e homem, eu e eu mesmo. Alguma coisa que mora dentro de mim e que me manda fazer o que é errado e me compele quando eu quero fazer o que é certo. Resultado do pecado: separação entre o homem e Deus. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. E a última separação: separação entre Deus e Deus. O pecado separou Deus de Deus.
Como separou Deus de Deus? Dá uma olhada para essa cena, a cena da cruz, e o Senhor Jesus clamando, lá em Mateus 27:46, por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz. Ele estava na cruz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Era a cena de Deus, Jesus, na cruz, se sentindo desamparado por Deus. O pecado fez isso, separou Deus do próprio Deus. Essa é a profundidade do pecado. Mas a profundidade do amor de Cristo e de Deus é tão maravilhoso, tão maravilhosa, que Cristo, o Senhor Jesus, pagou o preço da sua vida e da minha vida com o sangue dele. Ele morreu, derramou seu sangue, ele foi justo, ele não teve nenhum pecado. O sangue dele pagou toda a nossa dívida. Por isso não existe lugar distante demais para você ir. Por isso não existe caminho que você percorra que não possa voltar dele. Por isso não existe gente pecadora demais, não existe traficante, não existe ladrão, não existe prostituta, não existe sujo demais que Deus não possa limpar. E é por isso que Ele trouxe você aqui essa noite. Mas meu Deus, se o Senhor sabia que o mundo ia se transformar nisso que se transformou, por que o Senhor criou o mundo mesmo sabendo de tudo? Por quê? Eu fui ser pastor numa cidade ali em São Paulo, num bairro, há um tempo atrás, há uns anos, uns 10 anos atrás, 9. E ali, logo quando eu cheguei, fazia menos de um mês que eu estava ali, e eu recebi uma ligação. E uma moça do outro lado chorando muito, ela disse: pastor, aqui quem está falando é a Graça. Pastor, eu preciso que você visite o meu filho está muito doente. Eu marquei com ela de ir lá no dia seguinte. No dia seguinte eu fui à casa dela. Quando eu cheguei, eu encontrei uma casa, uma sala diferente. Não tinha móveis normais, tinha um berço hospitalar lá, um cilindro de oxigênio. E eu percebi que o nenê dela não estava doente, ele era doente. E a Graça começou a me contar a história do Paulinho. Ela disse: pastor, a gente esperou com muita alegria o nascimento do Paulinho. Minha gravidez foi normal, a gente já tinha filha mais velha, mas separamos um quartinho para o Paulinho. Ele já tinha nome, era o nome do pai, antes dele nascer. Só que pastor, quando eu estava ainda grogue por causa da anestesia, o médico me acordou, me chamava e dizia assim: escuta, você tem que assinar uns papéis aqui, porque nós vamos precisar operar o seu filho já. Ele nasceu com uma síndrome chamada síndrome de Charge. Ele nasceu sem o céu da boca, ele nunca vai falar, nunca vai andar, ele tem retardamento mental. Ele também não se alimenta pela boca, vai ter sempre uma sonda ligada no estômago dele para poder alimentá-lo. E o médico disse para mim, pastor, ele falou: você reza para ele não ter convulsões. Se ele não tiver convulsões, ele vive mais e com mais qualidade de vida. Se ele tiver convulsões, ele vai sofrer muito e vai diminuir o período de vida dele. O bebê está com 3 anos e eu conheci o Paulinho. Aquele serzinho pequenininho, cheio de problemas. A Graça, uma moça de menos de 30 anos, olhou para mim chorando e disse: pastor, eu não chamei o senhor aqui para o senhor orar para Deus curar o meu menino, mas eu quero que o senhor ore, pastor, para ele não ter tantas convulsões, porque ele está sofrendo, e o meu coração de mãe sabe, eu não quero ver o meu filho sofrer, dói o meu coração vendo o meu bebezinho sofrer. Eu olhei para aquela moça, eu não resisti a fazer uma pergunta que estava no fundo da minha alma. Eu disse: Graça, vamos fazer de conta que de repente você acordou de um sonho. Você estava e Deus diz para você: Graça, sabe tudo que você viveu com o Paulinho até hoje? Foi sonho, não existe. Paulinho não existe. A doença dele, portanto, também não existe. E tudo que você sofreu foi só um sonho. Mas eu deixei você sonhar isso, Graça, porque o Paulinho pode nascer.
mas ele pode não nascer. Eu, Deus, quero que você escolha, Graça. Se você disser, mesmo sabendo o que vai ser a vida do Paulinho, se você disser, deixa o Paulinho nascer, você vai ficar grávida e vai nascer do jeito que você está vivendo. Se não, Paulinho não nasce. Eu olhei para ela e disse, e aí, Graça? O que você escolhe? Tendo sofrido tudo que você sofreu, vivendo tudo que você vive, o que você escolhe? Você escolhe ter o Paulinho mesmo assim? E a Graça, chorando, mais ainda, olhou para mim e disse, eu escolho ter o Paulinho, pastor. Por que, Graça? Sabe, pastor, eu acredito no céu. E a coisa que eu mais quero ver é o Paulinho perfeito. Eu acho que vale a pena cuidar do Paulinho nessa terra, para um dia ver o sorriso dele, ver o Paulinho correndo e me abraçando. E eu entendi por que Deus criou o mundo, mesmo sabendo o que ele ia ser. Porque Deus, Ele não ousou nenhum momento pensar em não ter você, porque Ele escolheu pagar o preço da cruz e sofrer por você e por mim, para que a gente pudesse ter a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Deus sonha com você na eternidade. Deus sonha com você perfeito, num corpo perfeito, num lugar onde alegria é alegria, onde paz é paz de verdade, onde prazer é prazer de verdade. Não é esse arremedo de prazer que a gente sente e depois se torna amargo na gente. Liberdade é liberdade de verdade, onde a gente pode mesmo fazer o que a gente quer, porque nós não vamos sofrer as consequências de um prazer impensado. Para isso Jesus trouxe você aqui para esse lugar hoje, para dizer para você, eu amo tanto você, que eu alcancei você. Foi assim, através desse amigo chato seu que vive convidando você a ir para a igreja, e você não teve como dizer não, agora você teve que vir. Mas eu alcancei você. Através de um folhetinho na rua, através de uma carta que mandaram para sua casa, através de um papel que você achou jogado no chão. Não interessa, o que interessa é que eu achei você. E eu quero ser o sol da sua vida. Eu quero ser a razão do seu viver. Eu quero transformar você, porque você pode sentir paz. Você pode sentir ainda um gostinho do que vai ser o céu aqui nessa terra. É me conhecer. Me conhece. Se aproxima de mim. Eu quero que você pegue esse cartão que está dentro do seu envelope. Aqui está escrito assim, minha decisão. Ele é um cartão muito abusado, muito ousado. Pega ele. E presta atenção no que está dizendo aqui. Aqui está dizendo assim: confesso que eu tenho seguido os meus próprios caminhos e contaminado os meus ouvidos e os meus olhos. A minha vida é marcada pela dificuldade de perdoar as pessoas. E preciso desesperadamente de me sentir perdoado por Deus. Decido aceitar a Jesus como aquele que me purifica e me perdoa. E aceito a Jesus como o meu Salvador, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus vai tocar o seu coração aí agora. Você vai pegar a sua caneta, vai botar seu nome ali. Só o nome. Não precisa botar mais nada, só seu nome. E eu vou tentar cantar essa última música aqui. Se eu não conseguir, você vai me perdoar. Vai aquilo que vai dentro do meu coração, da minha alma. Mas eu vou cantar para que você tenha tempo de sair daí da frente. Daí da onde você está, com esse cartão. E coloque aqui. E você que está aí por cima, você vai entregar para a nossa equipe lá embaixo os cartõezinhos.
qualquer pessoa da nossa equipe, da recepção ali embaixo. O que isso significa? Significa que Jesus está pedindo você em namoro e você está aceitando. Jesus não fica com ninguém, Ele namora. E namoro é compromisso, é por isso que você tem que escrever seu nome nisso. Ele diz: permaneça em mim. A música vai tocar agora e Jesus vai tocar o seu coração. E se Ele tocar o seu coração, sai daí de onde você está e vem aqui. E se você estiver lá em cima e assinou o nome, levanta onde você estiver. Vivi tão só na escuridão, buscando luz, porém em vão, quebrado fui, ninguém me amou. Foi quando o sol me iluminou. Jesus é o sol, Jesus é o sol, fonte de luz, o sol dos sóis. E se a noite vier ao meu viver, meu sol trará o amanhecer. Está faltando você ainda. Não fica com vergonha. O mundo frio me desprezou e a noite escura me abraçou. Estava quase a perecer e então senti meu sol nascer. Jesus é o sol, Jesus é o sol, fonte de luz, o sol dos sóis. E se a noite vier ao meu viver, meu sol trará o amanhecer. Se eu começar a orar e você ainda quiser vir aqui à frente, vem, não tem problema que eu estou orando. Se Jesus está chamando você, vem. Se você anotou o seu nome, mas não teve coragem de trazer aqui à frente, de se expor na frente das pessoas, não tem problema. Você também pode entregar para o nosso pessoal ali. Mas coloca o seu nome aí. Coloca ele. Jesus tem um convite para você. O convite é para você voltar semana que vem. Mas você não pode voltar sozinho, porque agora você faz parte da trama toda. Você também vai trazer outros para essa Arapuca. Mas você vai orar por essa pessoa antes de trazê-la para cá. Você vai orar por ela, vai rogar a Deus, e você vai sentir como é que é maravilhoso a gente orar, não pedindo só para Deus fazer um monte de coisa para a gente, mas a gente orar por outra pessoa, para que Deus alcance ela também. Feche os olhos. Jesus, o Senhor ainda está trazendo pessoas aqui para frente. O Senhor ainda está tocando os corações, Senhor. O Senhor tem nos ensinado tantas coisas, Senhor. Algumas delas, Senhor, maravilhosas demais para que a gente possa entender. Ó Senhor, na próxima semana a gente vai entrar, vai dentro do santuário, vai saber o que tem lá dentro e o que o Senhor quer de nós. Hoje, Senhor, nós queremos ser perdoados pelo Senhor, sentir o perdão,
Por isso entregamos o nosso nome, para que o Senhor faça com que essas pessoas sintam o perdão. E hoje, Senhor, ao elas voltarem para casa, o Senhor vai apagar o passado. O Senhor vai fazer com que elas se sintam perdoadas. Em nome de Jesus, faz isso, Senhor. O Senhor vai ajudá-las a perdoar também. E vai purificar a vida dessas pessoas para que os olhos delas sejam abertos. Toma-nos nas suas mãos, Senhor. Traz-nos aqui na próxima semana. Permanece conosco quando a gente sair desse lugar nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.